Olá, gente querida, gente do meu coração, Paulo Emílio com você. Paulo Emílio trazendo para você mais um podcast. TPM Podcast, Teologia Prática e Mentoria. E nós estamos finalizando a nossa série, ainda teremos mais um podcast com essa mesma série. Hoje nós vamos tocar de novo na questão da religiosidade e graça. Religiosidade e graça. Uma das coisas legais aqui em nosso podcast é que, além de nós recebermos amigos à distância e presencialmente, essa é uma marca do TPM Podcast, é que nós trazemos muito conteúdo para ser pensado, para ser estudado, para rever pensamentos, rever conceitos. E com relação à religiosidade e graça, sempre tem alguma coisa nova. Sempre a gente aprende algo novo. Eu que tenho tido o contato com vários queridos, vários amigos que têm frequentado o nosso podcast, tenho aprendido muito. Espero que você também esteja crescendo. E aí, já deixa o seu like, você já compartilha esse podcast. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso, se inscreva. Muita gente assiste o podcast, mas não se inscreve no canal. Que é isso, gente boa? Vamos lá, vamos compartilhar e vamos nos inscrever para que o podcast cresça e o YouTube vai saber que o podcast está dando resultado. Tá, joia? Um agradecimento especial aos nossos parceiros. Você que é parceiro do podcast. Você não sabe como sua ajuda chega para abençoar e manter esse trabalho aqui. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida. Que alegria ter você conosco. E hoje aqui não vai dividir a tela porque ele é da terrinha, ele é daqui, ele foi quem abriu pela primeira vez, foi o primeiro entrevistado em nosso TPM Podcast, nosso querido pastor Ramon, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Bom Jesus do Itabapoana, está aqui conosco nesse estúdio maravilhoso. Ramon, a galera já te conhece, muito bem-vindo aqui. Quais são as suas palavras iniciais? Pois é, meu querido, é um prazer enorme, né, estar mais uma vez nesse podcast TPM que está fazendo assim um sucesso enorme. Com certeza, graças a Deus. Enorme, não é? E a gente está muito feliz de poder voltar aqui. A gente estava combinando aí, né, para retornarmos a qualquer momento e quis Deus que fosse hoje, né? Com Prazer certeza. estar aqui. Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando a gente aí. Que esse programa continue crescendo, que esse programa continue abençoando muitas vidas, Paulo. A proposta é essa, é edificar Amém. Os discípulos de Cristo, né? Então, e também, por que não dizer, alcançar outras pessoas. Graças a Deus, esse trabalho é também um trabalho de alcance de pessoas. Muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas que não querem saber da religião institucional, elas assistem o podcast como uma forma de um alento, né? E essa temática é quente. Essa temática da religiosidade É verdade. e da graça é quente. Ramon, vamos lá. Como é que você define religiosidade? Pois é, meu amigo. Para a gente definir religiosidade, nós não podemos esquecer, né, que o termo religião, ele vem do latim religiere, né? A ideia de religar-se é uma tentativa humana
de se religar, de se reconectar com o Deus Todo-Poderoso. Certo. Essa Então conexão... a palavra em si não é um problema, a palavra religião não é um problema. Não. Não, exatamente. Também penso assim. É uma busca, né, do ser humano, né, de tentar se conectar novamente ao Altíssimo, né? Essa conexão que foi perdida desde o Éden, né? Então existem inúmeros tipos aí de religiões no mundo, né? Eu gosto mais do termo cristianismo. Uma vez eu ouvi uma definição do reverendo José João de Paula, nosso professor lá no seminário em Belo Horizonte. Gostei muito dessa definição, fazendo um contraste entre a religiosidade e o cristianismo, quando ele vai dizer que o cristianismo foi Deus tentando se reconectar ao homem por meio de Jesus. Em contrapartida, a religião é o homem por si mesmo tentando se reconectar a Deus. Legal, legal, bem interessante. Agora, essa então é uma busca constante. Talvez a gente tenha pessoas nos assistindo que elas estão buscando fazer isso de várias formas, né? O ser humano é um ser religioso. É um ser religioso. Ele é um ser religioso. Certo. Mesmo o ateu, disse que o ateu disse, ó Deus, tu sabes que não creio em ti, né? Não é? Mas Calvino, ele dizia que todo ser humano, ele tem o senso da presença de Deus. É como se Deus tivesse implantado, né, o código ali para que o homem buscasse se relacionar com ele, né? Eu acho muito interessante essa visão de Calvino, né, quando ele fala dessa necessidade que o ser humano tem de se ligar ao divino, de buscar o divino, né? Porque Deus ele implantou isso em nós. Né? Muito legal. Enquanto você estava falando aí de Calvino, eu estava me lembrando de Agostinho. Agostinho, teólogo, né? Século IV, da Igreja Cristã, ele dizia o seguinte, que o homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Exatamente. E ele busca tentar, né? Busca preencher esse vazio a todo custo. De várias maneiras, né? Você pode ver que em todas as culturas, de todos os povos, né, existe a religião, uma busca, né, pelo divino, por se conectar com o divino. A gente consegue perceber isso claramente em todas as civilizações. Que necessariamente é uma coisa ruim, mas é uma busca meio cega, né? É uma busca tateando, né? Tentando encontrar, né? Paulo, né, chama a nossa atenção lá em Atos 17, quando você fala de tatear, né? Quando Paulo se depara, né, lá em Atenas com a religiosidade que havia na cidade, né? Na cidade, né? E ele observa ali inúmeros objetos de culto, né, de religião, de adoração, e ele vai ficar encantado por um altar diferente que havia ali, cujo no altar só havia a inscrição ao Deus desconhecido, porque não havia até nenhuma representação ali, né? Na dúvida, os atenienses diziam, bem, para a gente não desagradar nenhum Deus, vamos deixar aí um altar ao Deus desconhecido. Exatamente, né? Era tanto desejo que o ser humano tinha, né, de praticar a religião, né, de se conectar com aquilo que fosse divino, independente de quem quer que seja, porque para algumas pessoas, né, Paulo, em várias culturas, né, a divindade ela pode ser encontrada, né, na própria criação, né, como, por exemplo, o sol, a lua, Deus né, Sol, as estrelas, os egípcios. Então, no panteísmo, você tem a ideia de que tudo é Deus, né? Essa mesa aqui é Deus, esse microfone, né? A rua, uma árvore, né? Deus está fragmentado, o divino está fragmentado. Então, nós temos que
buscar essa divindade a todo custo, nos relacionar com ela a toda maneira, né? Então daí nasce essa quantidade absurda, né, de inúmeras religiões numa tentativa humana de se conectar com aquilo que é divino. Exatamente. Quando a pessoa descobre na nossa concepção, né, o Deus verdadeiro, cara, a pessoa abandona, Muda tudo, né? muda a mentalidade, muda a perspectiva, né? É uma transformação radical na vida, né? Se instaura na pessoa um novo estilo de vida e a pessoa é totalmente diferente, não é isso? Não tem como, né? Na verdade, eu posso dizer que há uma libertação mesmo, né? Na vida da pessoa quando ela conhece, quando ela é alcançada, né, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus único, soberano, criador de tudo e de todos, né? Sustentador da sua criação. É libertador, porque eu já fui uma pessoa religiosa, né? Ah, é? Já fui uma pessoa Conta pra gente aí, Ramon. Conta pra gente. bem religiosa, né? Então, eu me apegava, né, a algumas práticas religiosas, né? Numa busca, numa tentativa de amenizar, né, a dor que havia dentro de mim, o O sofrimento que havia vazio dentro de mim, existencial. o vazio também, mas eu não conseguia, na minha prática religiosa, né, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia alcançar a verdadeira paz, a tranquilidade de ter feito algo que realmente acalmou-lhe o meu coração, aliviou o meu coração. Não, eu não sentia alívio algum. Interessante isso. Esse é um testemunho bem legal. Quem sabe um dia aí a gente faça um outro podcast para contar aí sua história, porque é importante as pessoas saberem que na vida de gente, né, que é gente de carne, que às vezes a gente fala aqui e as pessoas acham que é invenção da cabeça da gente, né? Sim, Mas é bom que elas saibam que tem pessoas que já foram dominadas por uma religiosidade vazia. sim. Eu me converti aos 17 anos de idade. 17 anos. Adolescente. Adolescente. Adolescente, fui alcançado, né, pela graça do nosso Senhor. E Mas aí desde sim, aquela época, 17 anos, você era uma pessoa extremamente religiosa. eu fui criado, né, no catolicismo romano, né? Então a gente aprende, né, a praticar muita coisa, né, a confiar em muita coisa. E com o tempo a gente vai, né, assimilando certas coisas. Aí Deus coloca pessoas na vida da gente e a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir, Paulo, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. A fé E verdadeira, ouvir, né? né, a palavra de Cristo. Então, a gente precisa ouvir, ter essa sensibilidade. E no dia que eu parei, que eu consegui ouvir a palavra, aí a graça de Deus veio ao meu encontro e aí a minha vida foi mudada, eu virei outra pessoa, porque eu tinha uns conflitos internos muito grandes dentro da minha alma, né? Eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu buscava praticar religião, mas não sentia alívio algum naquilo ali. E até que o Senhor um dia, né, teve misericórdia da minha vida. Eu tinha um medo terrível de morrer. Medo de morrer? Medo de morrer. Né, cara? Muito. Não tinha certeza no que ia acontecer da minha alma se eu morresse, né? Era algo que eu pensava. É a angústia que muitos religiosos vivem. E eu não tinha essa certeza, né? E a partir do momento, né, que eu me deparei com a mensagem do Evangelho, aquilo foi libertador. Aquilo quebrou todas as dores, todos os sofrimentos, todas as angústias,
os meus pecados. Então foi uma mudança radical Foi na como minha você vida. falou, libertador. Libertador, sem dúvida. Eu fui Que legal. liberto. É como se eu tivesse realmente algemado, Algemado. preso. Essa é uma ilustração legal para a religiosidade, né? É, exatamente. Mas vamos lá. Agora, e a graça? Você falou aí que você conheceu a palavra de Cristo. Você ouviu a palavra de Cristo. Não foi uma palavra religiosa. Porque muita gente confunde a palavra de Cristo com a palavra religiosa, né? Cristo veio trazer uma nova religião. O que é que Cristo veio trazer, Ramon? Bom, Paulo, Cristo, como a própria Escritura vai falar, ele veio fazer muitas coisas, não é? Mas eu penso que a principal foi resolver esse problema aí que a religião não consegue resolver. Não conseguia nem consegue. Que é, de fato, nos religar, nos reconectar a Deus, ao divino, né? Então, essa obra é uma obra única, é uma obra excelente, poderosa, é uma obra graciosa, a gente não tem como pagar, né, por ela. E Jesus Cristo é aquele que nos abriu a porta, né? A porta para nos religar a Deus, para nos reconectar ao divino, para que a gente pudesse receber de volta, ter de volta a comunhão com o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Comunhão que foi perdida Essa no Éden, né? Perdida por causa do pecado, né? O homem se rebelou contra Deus, e tem lá na Bíblia, né, logo no capítulo 3 de Gênesis, que eles vão ser expulsos ali do jardim, né? Porque perderam essa ligação com Deus, com esse Deus que os visitava, com esse Deus que tinha prazer neles, que se relacionava com eles. Essa relação foi quebrada. E só Jesus Cristo pode trazer essa relação de volta para a nossa vida. A religião, as práticas religiosas, elas são insuficientes. São até interessantes, mas são insuficientes. Insuficientes. Sem Cristo, nada feito, né? Agora, o que é que você ouviu da palavra de Cristo que tem a ver com a graça de Cristo? Porque a gente está aqui construindo um caminho, a gente já falou bastante da religião, que não leva a lugar nenhum, né? Que é essa prática religiosa repetida, que, como você bem ilustrou, aprisiona, né? A pessoa está ali amarrada. Mas o que da graça de Cristo chamou mais a sua atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção na graça de Cristo é que, apesar da nossa desgraça, da nossa completa miséria, apesar de nós estarmos completamente imersos ao pecado, no pecado, totalmente depravados, né? Deus, ele teve misericórdia de nós. Ele nos amou. E a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro. E depois nós, então, por misericórdia, correspondemos a esse amor. Então, é o fato de nós sermos completamente miseráveis, né? O fato de sermos pecadores, o fato de sermos completamente depravados, e mesmo assim Deus se compadeceu da nossa vida, Deus teve misericórdia, Deus resolveu enviar o seu Filho a esse mundo para ser o nosso Salvador, né? Aquele que tem como nos religar novamente a Deus, o Pai. Então, essa graça é uma graça que tem a ver com o amor de Deus. Você falou que esse amor é um amor a pecadores, amor Sim, a pessoas. Porque, na verdade, né, o ser humano em geral, Paulo, eu acho que você concorda comigo,
o ser humano, em geral, o que ele pensa dele mesmo? Ele pensa que ele é bom, ele pensa que ele é autossuficiente, ele pensa que ele é um ser perfeito, ele pensa que ele é um ser melhor do que o outro, ele é um ser merecedor das bênçãos de Deus, das graças de Deus, porque ele não consegue olhar para si e enxergar em si mesmo que ele, na verdade, é um miserável, que ele é um pecador, né? Você citou aqui o livro O Impostor, que há em mim, né? Que deve tratar, né, bastante coisa sobre isso. Citou em off, né, quando a gente não tinha começado ainda o programa. Então, o ser humano, ele não quer reconhecer a sua real situação, a sua real condição diante de Deus, porque ele acha que ele é bonzinho. Que tá tudo certo com ele. E ele não dá é. esmola, ele frequenta a igreja. Ele faz algumas coisas, tem algumas práticas religiosas, exatamente. algumas práticas talvez até bíblicas não e tudo mata mais. ninguém, nunca fala roubou, mal de ninguém, né? Nunca roubou. Uma pessoa boa. Boa. Digna de ser salva. Né? O ser humano sofre com isso, né? Então, quando eu olhava para a minha vida, né, antes da minha conversão, num certo momento da minha vida, eu me achava assim: poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu não faço nada de errado, né? Mas estava cheio de conflitos dentro de mim. Secretos, coisas não reveladas. A gente não consegue olhar para a gente, né, com o real entendimento daquilo que nós somos. É só Deus para nos ajudar a ver um pouquinho, né, do que de fato nós somos, né? E aí, nesse momento que você estava tentando se justificar com as suas bondades pessoais, né, com a sua religiosidade, você entendeu a graça. Exatamente. Aí Deus, né, foi misericordioso comigo, né, e colocou algumas pessoas próximas de mim, começaram a me falar um pouco da Bíblia, da palavra de Deus, de Jesus Cristo, da sua obra, e aquilo foi entrando no meu coração. Não foi uma coisa de um dia para o outro, foi um processo. Foi um processo. Foi aí uma caminhada de alguns dias, vamos dizer assim, né? Não foi num primeiro dia, mas eu me lembro que eu estava sedento, aberto e interessado em ouvir. Muitas pessoas, às vezes, não têm o interesse de ouvir, né? De parar, eu preciso disso, eu preciso ouvir, eu preciso, né, entender isso aqui. Então, tem pessoas que não querem ouvir, não querem saber. Mas, por misericórdia de Deus, quem sabe algum dia Deus vai parar elas e elas vão ouvir. Vão ter que ouvir de qualquer jeito. Vão ouvir, né? Ao longo da sua vida, a gente não sabe quando, né? Isso é muito legal para você que está aí nos assistindo. É muito importante. O que o Ramon está falando aqui certamente espelha a vida de muita gente. Muita gente que precisa parar para ouvir. Você precisa parar para ouvir esse podcast. O podcast hoje está, sim, muito bom, né? Ramon está contando aí um pouco da sua história, falando aí de como ele era acorrentado pela religiosidade e como a graça de Cristo o alcançou. Deixa eu citar aqui, ó. Fala aí, Ramon. Romanos capítulo 10, versículo 17, quando o Senhor diz assim: assim a fé vem pela pregação. Apóstolo Paulo falando, na verdade, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós precisamos ouvir, né, esta palavra, porque é a palavra de Deus que vai mudar, né, o nosso destino, né, que vai mudar o nosso presente, que vai mudar o nosso futuro, que vai mudar a nossa vida, a nossa história e tirar a gente dessas pegadinhas da religiosidade, né, dessas
questões religiosas que muitas vezes, né, Paulo, a gente nem sabe por quê, mas a gente já nasce dentro de uma religião, a gente nasce entendendo a vida, né, religiosa como sendo daquela maneira, daquele jeito, e a gente não questiona, né, não pergunta. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu comecei a questionar. Eu comecei a querer saber, a perguntar, né, sobre o porquê disso, porquê daquilo, e as informações. Isso aí não tem que questionar, isso aí não é para Isso é a saber. religião. Os Isso aí foi religiosos sempre diziam isso para assim, você. foi sempre assim, dessa maneira. E não, né? A fé, ela pode ser questionada. Não tem problema nenhum. Legal, muito bom, Ela muito pode ser bom. questionada, né? E Uhum. as respostas, elas precisam ser dadas, elas precisam ser encontradas. Eu não posso praticar uma coisa que eu não sei para que serve aquela coisa. Certo, certo, certo. Muito legal. Enquanto você estava falando aí, eu estava me lembrando de um texto bíblico que Jesus diz assim, e também isso é repetido no Apocalipse. Jesus diz assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Exatamente. Jesus falou. Essa é uma das frases mais maravilhosas da É Bíblia, porque muita gente não ouve. Não ouve, não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir. E aí, né, não tem como, né? A fé vem pelo ouvir. E ali Jesus está falando de ouvidos espirituais, né? Uhum. Muita gente não tem ouvidos espirituais para captar e parar para entender o seguinte, para fazer uma reavaliação da sua vida. Sim. Né? Sim. Então vamos lá. E a graça? Como você define graça? Lógico, está sendo muito legal, Ramon, esse bate-papo aqui, porque você está relacionando os termos do nosso podcast dessa temporada com a sua vida. Então, como que a graça, você percebeu graça no seu viver? Então, eu passei, né? Quando eu entendi, primeiro, tinha uma frase lá no templo de Delfos, na Grécia, que dizia assim: conheça-te a ti mesmo, né? Essa frase era uma frase enigmática, né? E é uma frase central na história da filosofia antiga. Da filosofia, exatamente. E aí, antes de responder sua pergunta, né? Certa vez, Jesus chamou Pedro para pescar, né? Pedro já tinha trabalhado a noite toda, estava cansado, lavava as redes. Pescou nada. Não pegou nada. Imagina você ir para uma pescaria, trabalhar a noite toda. Meu Deus. E voltar sem um peixinho, Aí né? quem gosta de pescar, ó. É frustrante. Às vezes acontece isso, né? Isso é muita frustração. Vamos lá. Frustrante demais, né? E aí, então, sob a ordem lá de Jesus, ele fala que vai pescar, né? Tá bom, vou lançar as redes. E aí, quando ele lança, né? A rede vem lotada, abarrotada de peixe. E aí, o que acontece ali naquele milagre? E aí eu vejo um milagre maior do que o milagre da pesca. É quando Pedro diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, Pedro conseguiu se autoconhecer, se autoavaliar, se autodefinir. Ele percebeu algo que até então ele não tinha percebido. Ele conseguiu olhar para dentro dele, naquela situação ali, ele viu quão miserável, quão pecador ele era, quão carente, necessitado, né, da graça de Deus ele era, mas ele não podia por si mesmo fazer nada para mudar isso. Então, respondendo à sua pergunta, a graça de Deus é um presente, é um favor, é algo, né, que a gente recebe da parte de Deus, sendo esse miserável pecador, sendo essa pessoa ruim, porque o ser humano não é bom. O ser humano acha que ele é bom, mas ele é mau. Os pensamentos, né? Porque, as motivações. Uma vez que o pecado entrou no mundo, né, nós perdemos a nossa essência boa, né? E aí
veio a maldade entrou no mundo e se espalhou por toda a humanidade. E a Bíblia diz que só tem um que é perfeito, que é bom, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é esse favor que a gente recebe de Deus, tanto em relação à nossa salvação, à nossa reconciliação com Ele, mas não podemos esquecer que a graça de Deus abrange tudo. A graça de Deus, ela abrange tudo. Se você acordou hoje de manhã, isso é graça de Deus. Se você comeu um pãozinho de sal hoje, isso é graça de Deus. Se você abriu os olhos hoje, isso é graça de Deus. Se você pôde respirar, puxar o ar, isso é graça, Tanta é gente favor, que está nos hospitais aí é respirando automático, por respiração aparelho, mecânica, não é? aparelhos, e não pode. Então, a graça de Deus, ela abrange, né, todas as coisas boas que Deus nos concede, que Deus fez por nós, né? A criação do mundo, a criação, né, de toda a natureza, a criação nossa, a nossa existência, né? O fato de Deus cuidar da sua criação, o fato de Deus cuidar da gente. Então, isso tudo é graça. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é grande, ela está presente em todas as coisas boas, em todas as coisas que Deus criou para o nosso bem. Que joia! Aí nos remete àquele aspecto teológico da graça comum, né? Sim. A graça comum, a graça começa... Há uma diferença, né, que os teólogos chamam, né, de graça comum, né, e graça especial, graça salvadora, né? Mas a graça de Deus, ela está em tudo, né? Se a gente, querendo ou não, né, não fazendo essa divisão, mas consciente de que ela existe, é fato, né? Mas a graça de Deus, ela está em tudo. Ai de nós se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado num dia como hoje. Que nos mantém de pé. Exatamente. E quando você fala que tudo que... o ar que respiramos, o café que tomamos, a vida cotidiana, o trabalho, tanta gente desempregada, mas as pessoas que têm emprego, que têm como obter o seu sustento, salário, isso tudo é graça, faz com que a gente seja remetido a observar um Deus que controla a história da gente, que é gracioso. Alguns, né, resolvem até ser ateus, querem seguir por esse caminho, eles querem negar, né, algo que está implantado dentro deles, mas que é impossível. Mas tudo bem, eles querem negar, né, a existência de Deus, mas, contudo, todavia, né, apesar dessa negação, apesar da rebeldia do ser humano em relação a Deus, à sua vontade, ao seu querer, né, Deus é um Deus tão misericordioso e tão amoroso que Ele cuida da sua criação, mesmo a pior pessoa desse mundo. Pensa num bandido, numa pessoa, né, que é um criminoso, que matou, que roubou, que fez tanta maldade. Mesmo essa pessoa, ela é alvo da graça de Deus. Ramon, agora a gente está entrando numa área complexa, porque muita gente dentro das igrejas acha que as pessoas que estão aí, usar uma linguagem, né, no mundão, as pessoas estão aí nos baile funk da vida, jogadas nas sarjetas, ou então que estão traficando, né, drogas, pessoas assim, né, cruéis. Algumas pessoas acham que a graça não pode chegar para essas pessoas. Já ouvi gente de dentro das igrejas, não foi só uma pessoa, não, algumas pessoas, dizerem o seguinte, que não, eu que estou aqui, eu que não faço isso, não faço aquilo, eu sou melhor do que o cara que está lá
jogado na rua, na sarjeta das drogas e da prostituição, por exemplo. Acontece muito. Como é que a gente conversa com essas pessoas que se acham melhores do que os outros? Bom, aí eu preciso contar uma parábola aqui do fariseu e do publicano. Vou ler o texto aqui. Paulada, hein, gente? Muito Paulada. interessante. Vamos lá. Que vai dizer assim, Lucas 18, 9 em diante. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois Muitos homens religiosos pensam exatamente. Assim. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. E aí, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda, olha a ousadia, como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O fato de vivermos uma vida correta, íntegra, o que é importante, né? Não podemos dizer que isso não é importante, é fato. Não é bom, é lógico. Mas não podemos achar que isso nos torna superiores aos outros, né? Porque pode ter uma pessoa que está ali, né, no erro, que está ali fazendo tudo de errado, mas está também ali clamando a misericórdia, está clamando o perdão, está clamando a reconciliação, e em algum momento essa pessoa pode passar por uma grande virada de chave, por uma grande mudança e ser também alcançada pela graça de Deus, como a outra foi. Então, o fato de estarmos com Deus, de estarmos na presença de Deus, não deve nos fazer sentir superiores a quem quer que seja. Não. O Evangelho nos nivela por igual. Não tem esse que é maior, que é menor. Na verdade, a gente tem que ser menor, né? Se a gente for pensar lá em João, ele disse lá, né? Convém que ele cresça, João Batista, e que eu diminua. Então, o caminho da excelência é o caminho da humildade, não o caminho da exaltação. Eu me lembro que eu estava dando certa vez um estudo numa igreja, e eu estava falando sobre a graça, né? Sobre a graça de Deus para pessoas imprestáveis, para pessoas que nós consideramos as piores pessoas da sociedade. Como que Deus também ama essas pessoas. Quer dizer, Deus ama essas pessoas como eles são e não como eles deveriam ser. Isso é um princípio muito importante na teologia. Sim. E um líder da igreja estava lá sentado, me ouvindo, ele falou assim: não, pastor, não é assim não. Eu falei assim: irmão, o que é que eu falei de errado? Não, eu, que estou aqui todo domingo, toda semana, eu sou melhor do que as pessoas que estão lá no bar, embriagadas. Aí eu tive que falar, né, cara? Aí não dá. Sim. Aí eu tive que falar para ele assim: rapaz, você ainda não entendeu a graça. Você não entendeu ainda o que é graça. Você acha que a graça depende de você cumprir um ritual religioso. Graça não é isso. Eu acho que você está muito longe da graça. Ele não gostou muito da minha resposta, não, mas também não... A dificuldade é que, né, as pessoas, às vezes, querem olhar de cima para baixo, né? Querem olhar para a sua vida como se ela fosse superior ao outro
né, que talvez seja de fato até pior do que ela mesma, mas nós não podemos nos julgar superiores a ninguém. O Evangelho não nos dá esse direito, né? Exatamente. O Evangelho nos mostra que o nosso caminho é o caminho da humildade. Veja que Jesus disse: esse desceu justificado para casa, porque ele não se atrevia nem a olhar para o céu. Ele falou assim: eu sou um miserável pecador, né? Então ele foi na contramão do outro. Não, eu sou bom, eu sou isso, eu dou o dízimo, eu sirvo ao Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Nós fazemos o que fazemos, né? Não para sermos salvos. Por isso que a prática das boas obras, né, tem que ser uma consequência da salvação e não uma causa. Eu faço para ser salvo, eu faço para alcançar a salvação, para alcançar o favor de Deus, né? Muitas igrejas, né, equivocadamente, promovem campanhas, sabe, para obter bens, recursos, coisas materiais. Isso está errado, Paulo, né? As pessoas precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não mudou, mudou? Não. Lá em Mateus 6,33. É isso que está escrito. Acho que não mudou, não, né? Mateus 6,33 está lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde que entra aí a campanha para conseguir a casa, para conseguir o carro, para conseguir a chave disso, a chave daquilo, né? Para mim, Ramon, isso daí é uma faceta da religiosidade. Exatamente. Religiosidade que mata, né? A religiosidade. A religiosidade, né, que cria, né, meio que caminhos, métodos, meios, né, de se alcançar algum benefício da parte de Deus. Tem um texto, Ramon, que está lá em Lucas 10. É legal, se você que está nos acompanhando aí, pegar a sua Bíblia e dar uma olhada lá no texto de Lucas 10, em que um mestre da lei, um religioso, faz uma pergunta para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Aí, a partir dessa pergunta, Jesus conta uma parábola, que é uma parábola muito conhecida. Quem está aí nos vendo, assistindo o podcast, sabe que é a parábola chamada do bom samaritano. Eu não gosto dessa palavra muito bom. Acho que devia tirar essa palavra das versões aí, mas está nas versões, vamos continuar. Porque Jesus não chama ele de bom. Sim. O samaritano. E aí, essa parábola vai desenvolvendo, para mim, um conflito entre religiosidade e graça. E Jesus conclui essa parábola fazendo uma pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho? Sim. O mestre da lei, ele ficou assim, extremo. Eu posso imaginar. Ele ficou extremamente desajeitado, sem saber como responder aquela pergunta. Ele falou assim: é o último, né? Ele não quis falar nem que foi o samaritano, problema, né? Cultural, rivalidade lá, cultural entre samaritanos. Exatamente, e judeus. Problema religioso. Ele falou o último. Aí Jesus ainda deu uma última martelada. Jesus falou: vai e faça o mesmo. Jesus pratique. Jesus, ele não pratique o amor, né? Não liberou, não deixou de dar uma, né? E ali, Ramon, quem representa ali o levita e o sacerdote? Se fosse hoje, quem a gente poderia dizer que está representando o levita e o sacerdote? Querendo ou não, são os religiosos, né? São os religiosos, aqueles que se apegam, né, à questão religiosa, das práticas, né, das observâncias de algumas coisas. Né? Os né? líderes, porque sacerdote e levita... Eram os líderes, né? Eram os líderes, né? Jesus coloca eles ali como dando um alerta para a gente, né? Nós que somos líderes,
Será que nós não agiríamos iguais ao sacerdote e ao levita, que passaram a distância do homem que estava sofrendo? Não quiseram se envolver com a dor do outro, né? E eu penso, Paulo, que nós constantemente estamos envolvidos com a dor do outro. Isso é graça. É graça, com certeza. Deus nos ensina, né, por meio disso, dessa necessidade que o ser humano tem de cuidar um do outro, porque cuidar um do outro é algo assim que o lugar, há uma alternância, né? Vez por outra, nós ajudamos, vez por outra, nós somos ajudados, né? Então, essa relação aí, essa via dupla aí, né? Constantemente a gente experimenta isso. Quem é que nunca foi ajudado de alguma forma? No seu estudo, alguém que deu lá uma oferta, quando a pessoa forma, né? Tem alguém lá que abençoou, quando a pessoa adoeceu, é um médico que cuidou, é um enfermeiro. Sempre temos um pneu do carro. Teve uma vez que o pneu do meu carro estourou. Estava chegando em Santa Maria de Campos, meu filho tinha quase que acabado de nascer, e aí eu fiquei todo perdido ali. De repente parou um caminhoneiro, já estava começando a anoitecer, e me ajudou a trocar o pneu do carro sem ali. te conhecer, sem me conhecer sem e saber tal. nada sobre você. Parou ali. Atitude graciosa, hein? E me socorreu. Aquilo marcou. Então, vez por outra, né, esse lugar se alterna, né? Às vezes nós estamos no lugar de ser ajudados e às vezes nós estamos num lugar de ajudar, né? E eu procuro sempre observar isso, sabe, na minha caminhada, na minha vida, né? De vez em quando, um exemplo, né? A gente tem a oportunidade de dar carona a alguém, né? Aí eu, às vezes, quando eu estou podendo dar a carona, às vezes a pessoa fala assim, não, pode me deixar aqui no meio do caminho. Fala, não, de maneira nenhuma, né? Deus está me dando a oportunidade aqui de poder te levar, a carona vai ser completa. Vai ser até na sua casa, vai ter até na porta da sua casa. Né? Graça. Então, às vezes, essas coisas se alternam. Às vezes, esses dias mesmo, eu fui para um funeral e aí eu estava sem o carro, né? Fui de carona e aí, chegando lá, precisei pegar outra carona para voltar. Então, quer dizer, né? Às vezes a gente dá e às vezes a gente recebe. E as duas coisas, elas são interessantes, né? E são importantes, né? Para o ser humano. A gente cresce com isso, a gente aprende com isso e a gente doa um pouquinho, né, daquilo que Deus nos dá, que Deus, né, coloca nas nossas mãos. E Deus, ele poderia fazer tudo, mas ele resolve muitas vezes contar com a nossa generosidade diante da generosidade dele, que é tão grande. Ele está me dando a vida, ele está me dando a saúde, ele está me dando recursos. Então, se eu puder compartilhar um pouquinho do que eu tenho, né, para abençoar o outro, eu estou ajudando Deus, né, a alcançar o outro, a abençoar a vida. Isso é maravilhoso. Isso que você está colocando aí, engraçado. Se eu não me engano, nós estamos aí no 11º, o 12º programa sobre religiosidade e graça, e é o que eu sempre digo aqui. Sempre tem alguma coisa nova que não foi abordada, e isso que você está tocando aí, nenhum dos entrevistados tocou, que é o seguinte: as pequenas boas ações que recebemos são manifestações da graça de Deus sobre nós. Sim. E as pequenas boas ações que nós fazemos é a gente também liberando a graça de Deus sobre a pessoa. Exatamente. Que é alvo Deus da poderia nossa ação. fazer tudo, né? Mas Deus, ele resolve contar com a gente para poder derramar graça, abençoar ali a vida do outro. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa convicção, né? Essa consciência que nós não vamos levar nada desse mundo, né? Agora, nós não vamos fazer tudo. Tem gente que fala assim, não, eu não vou resolver o problema do mundo, então não faço nada. Não, tá errado. Você não, mesmo não resolvendo o problema do mundo, você pode resolver o problema do seu vizinho,
você pode resolver um problema do seu amigo, você pode resolver um problema de um estranho que às vezes está precisando de um socorro, de uma ajuda, e que vai abençoar extremamente a vida dele e a sua também, porque você vai ter a consciência de que você está cumprindo com o seu dever enquanto cristão, enquanto alguém que leva o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que te religou a Ele e que nos amou sem pedir nada em troca e que devemos também praticar o mesmo amor, né? Quando você é consciente de que recebeu graça, você precisa expandir essa graça que você recebeu para o outro, né? Sim. Eu acho que o levita e o sacerdote lá da parábola, aqueles religiosos, eles não se colocaram no lugar do homem que estava sofrendo. E aí, quando você não se coloca no lugar do outro, você não sabe agir com graça. O samaritano, para mim, ele agiu com graça porque ele pensou, poxa, se fosse eu que estivesse jogado aqui nesse caminho, que os ladrões tinham levado tudo, eu ia precisar de alguém que parasse para me ajudar. Então, acho que ele pensou assim, ele se colocou no lugar do outro, e se colocar no lugar do outro é sensacional para a gente poder liberar graça sobre o outro. Né? E a gente entender, né, que Deus está nos usando, né? E a grande sacada, né? A gente entender que Deus quer nos usar para a gente poder, né, para Deus estar presente na vida do outro através da nossa vida. Né? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo aqui nessa terra, né? E o corpo de Cristo vai onde a igreja vai. Então a gente precisa ter consciência disso. Que legal. Ramon, agora para terminar, estamos chegando ao final do nosso podcast. E aqui sempre no final eu peço para os convidados darem pelo menos 2 ou 3 dicas para que os nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo aí o nosso podcast, para eles viverem a graça. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, em termos práticos, a viverem a graça de Cristo? Bom, em termos práticos, você precisa ler. Precisa procurar ler, se informar. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é indispensável. Embora a Bíblia seja o livro mais lido do mundo, nem todas as pessoas leem a Bíblia. Interessante isso, né? É o livro mais vendido, é o livro mais lido no mundo. Mas quando a gente restringe, vamos falar de Brasil, poucas pessoas ainda leem a Bíblia, por incrível que pareça. Então a gente precisa ler a Bíblia, né? Ler a palavra de Deus, ter esse hábito, um hábito bom, saudável. Você vai conhecer, né, verdades das Escrituras Sagradas, conhecer o amor de Deus, conhecer o plano de Deus, conhecer o que Deus é capaz de fazer, o que Ele já fez por você e o que Ele é capaz de fazer por você e o que Ele ainda vai fazer por você. Então, leia a Bíblia. Eu trouxe um livro aqui para compartilhar, de John Stott, que é muito interessante. O que Cristo pensa da igreja. Então, está aqui, esse livrinho aqui. É um livro que ele vai trabalhar as 7 cartas do Apocalipse, e ali, né, o Senhor vai se dirigir a cada uma daquelas igrejas, e a mensagem que ele tem para aquelas igrejas é a mensagem que ele tem para a igreja hoje, e a igreja de qualquer época, né? Ela é uma mensagem atemporal. Então vale a pena, né? Porque muitas vezes a gente quer falar para Deus o que a gente pensa da nossa vida, o que a gente quer da nossa vida, o que a gente espera da nossa vida, as expectativas da nossa vida, mas e o que Deus pensa sobre mim? O que Deus pensa sobre a minha vida, o que Deus quer de mim? Então, leia a Bíblia e leia o que Cristo pensa da igreja.
Esse livrinho é uma leitura muito gostosa, uma leitura boa de fazer, um livrinho fácil de ler, mas bem legal, bem importante. Vai te ajudar muito. E falta uma última, né? É uma terceira para aquela martelada. Eu achei muito legal a primeira, porque eu tenho um amigo que ele diz assim, que nós precisamos aprender a reler a Bíblia como se fosse a primeira vez. Uhum. Ou seja, olhar para os evangelhos, olhar para Cristo, o Cristo vivo, né? Que é a palavra encarnada, na ótica da graça de Deus. Sim, né? a Bíblia é um livro para ser lido e relido, né? Durante toda a nossa vida, toda a nossa trajetória Certo. aqui. Eu tenho por hábito de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Ainda não consegui ler mais do que uma, não. Mas pelo menos uma vez por ano eu procuro ler. Todo ano pego lá de Gênesis, vou até Apocalipse, lendo, né? É muito importante. E sempre que a gente lê, a gente aprende algo novo, né? Exatamente. Bom, a outra coisa que eu queria deixar aqui é que aproveite as oportunidades de olhar mais atentamente para oportunidades que às vezes Deus está dando a você para que você seja bênção na vida de alguém, para que você abençoe a vida de alguém. Às vezes alguém pode estar precisando, né? Não só de uma ajuda financeira, mas às vezes está precisando de um abraço, às vezes está precisando de uma atenção, às vezes está precisando de uma visita, de uma conversa, às vezes está precisando de um conselho, às vezes está precisando de uma ajuda também, né? Uma ajuda. Então, seja mais generoso diante do tamanho, da grandeza, da generosidade de Deus para conosco. Só é generoso ou só procura ser generoso quem entende o tamanho da generosidade de Deus para conosco. A vida, a saúde, as coisas, as bênçãos que Deus nos dá. Se a gente enxergar, né, a vida dentro desse prisma, com certeza um pouquinho daquilo que eu puder fazer não vai me diminuir, não vai tirar nada meu, não vou perder nada com isso. Pelo contrário, eu vou ganhar, porque eu vou abençoar e vou ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Que Deus abençoe a todos. Que joia, Ramon. Seja generoso. Externe a graça que você recebeu para outras pessoas. Esse conselho é a última martelada. Mas antes você leia a Bíblia, leia livros legais. Se você quiser, a gente pode colocar, e eu vou colocar aí na descrição do vídeo, alguns livros, Ramon, que até nós compartilhamos aqui, que a pessoa pode ler, encontrar, receber em sua casa e começar a aprofundar Sim. uma vida graciosa, não é isso? Hoje é tão fácil comprar um livro, né? E nem tão caro, tá? Você com 20, 15 reais, 30 reais, você compra bons livros hoje na internet. Que legal. Ramonzão, muito obrigado. Ó, nota 10. Valeu, meu Que querido. Deus te abençoe grandemente. Amém. Galera, olha, segue e compartilha o podcast, deixa o seu joinha e Deus te abençoe. Um grande beijo. Valeu, Ramon. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.